Tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que acaba com as saidinhas temporárias dos presos de bom comportamento, aqueles do regime semiaberto. Pois é. E esse projeto deu mais um passo em direção à aprovação. Passou agora na Comissão de Segurança Pública do Senado, onde ele estava parado há vários meses, na mão do senador Flávio Bolsonaro, que é o relator do processo, do projeto na comissão. E aí agora ele foi aprovado e vai para a próxima comissão, mas não vai igual chegou não. Ele vai passar para frente com algumas modificações que foram incluídas aí na Comissão de Segurança Pública. Nesse vídeo aqui você vai entender qual é esse próximo passo do projeto, como é que a saidinha pode ficar se ele for aprovado e se tem possibilidade de ser aprovado esse ano ainda. Eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República, e só te peço para meter o dedo no like, para se inscrever no canal, para compartilhar esse conteúdo, para fazer ele chegar a mais pessoas. E se você quiser e puder contribuir também financeiramente, você pode ser membro do canal clicando no botãozinho aqui, ou ainda pode participar do nosso financiamento coletivo. Está aqui a chave para você participar com qualquer quantia. O que importa é o gesto mesmo de colaborar para que a gente continue trabalhando aqui. Então, fazendo qualquer tipo de colaboração, dando uma curtida simples a uma colaboração financeira, se ajuda e muito esse trabalho a continuar. Bora lá? Seguinte, antes de entender como pode ficar a saidinha, a gente precisa entender como ela é hoje, para não ficar falando besteira por aí, tá? Porque muita gente critica sem nem saber como é que funciona. Então vamos lá, quais são os direitos dos presos hoje? Eles foram estabelecidos na Lei de Execução Penal, que é de 1984. Quem era o presidente de 1984? João Batista Figueiredo. Eu estou falando então do tempo da ditadura militar, a lei é do tempo da ditadura, sim senhor. E ela estabeleceu o seguinte, que só os presos do regime semiaberto, ou seja, aqueles que saem da cadeia para trabalhar de dia e voltam à noite, só esses têm direito à saidinha. Então, se o preso é do regime semiaberto, ele necessariamente também tem que ter bom comportamento na cadeia, senão ele nem passava para o regime semiaberto. Se fosse alguém que apronta lá dentro, ele ficaria no regime fechado. Mas isso também não significa muita coisa, nem que o cara é santo. Por quê? Porque para ser considerado de bom comportamento, basta não aprontar nada dentro da cadeia, basta não arrumar confusão lá dentro. Agora, é verdade que muitos presos, apesar de ter bom comportamento, também saem na saidinha e acabam cometendo crimes na rua. E é por isso que esse projeto está correndo, porque, segundo a cabeça de quem defende o fim da saidinha, ela é um mal para a sociedade. O Ministério Público Federal discorda, os advogados criminalistas discordam, entendem que ela é uma ferramenta importante na ressocialização dos presos, mas de qualquer maneira o debate está posto. Para ter direito à saidinha, ele precisa ter cumprido 1/6 da pena, se for um réu primário, ou então 1/4 se for reincidente no crime. Ele tem direito a no máximo 5 saidinhas por ano, em uma semana cada saidinha, são 7 dias. Uma no período do Natal, Ano Novo, outra na Páscoa, outra no Dia das Mães, no Dia dos Pais e também no feriado de finados. Em média, menos de 5% dos presos que saem, eles não voltam para a cadeia no prazo certo. E quem não volta perde direito depois que é recuperado, depois não pode mais ter saidinha. Normalmente o próprio diretor do presídio já encaminha a lista com os nomes para o juiz de execução penal. Quando vai ficando próximo da data da saidinha, o diretor encaminha lá uma lista para o juiz e diz, esses presos aqui têm condição de sair da próxima saidinha. Se o preso cumpre os requisitos e não aparecer o nome dele na lista, ele próprio pode pedir por meio do advogado dele, faz uma petição, entrega para o juiz para ser liberado para a saidinha. O juiz vai analisar esse pedido, vai ver se ele realmente atende às condições e aí concede ou não o direito, dependendo do histórico desse preso. E agora, com essa mudança que está sendo proposta, como é que pode ficar? Então, o projeto que acaba com a saidinha tinha sido apresentado na Câmara dos Deputados lá atrás, em 2011, pelo deputado Pedro Paulo, que na época ele era do MDB, hoje ele é do PSD do Rio de Janeiro. Ele começou a tramitar, depois ficou parado por vários anos, até que em 2022 ele saiu do arquivo e voltou a tramitar e acabou aprovado pela Câmara. Depois disso ele foi enviado para o Senado e aí começou a tramitar tudo de novo, tem que passar por todas as comissões antes de ir para o plenário, o processo é o mesmo da Câmara. Esse projeto ficou travado quase um ano na Comissão de Segurança Pública, nas mãos do Flávio Bolsonaro, que é o relator, foi escolhido pelo presidente da comissão, o relator desse projeto. Mas aí teve aquele caso daquele PM lá em Minas Gerais, que foi morto por um preso que estava de saidinha no Natal.
E aí os senadores resolveram colocar de novo o projeto para andar por conta da comoção que foi gerada em torno daquele caso de assassinato. Agora, finalmente, o projeto foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, mas não do jeito que entrou. Foi aprovado com algumas mudanças. Ele não acaba totalmente com a saidinha, mas ele cria regras bem mais rígidas e deixa essa saidinha bem mais difícil. Por exemplo, agora o preso não simplesmente sai e fica uma semana em casa tranquilo. Só vai poder sair da cadeia presos que estudam fora. Essa foi uma emenda que foi apresentada pelo senador Sérgio Moro, aquele mesmo, e foi aceita pelo relator, que é o Flávio Bolsonaro. Além disso, também tem uma outra modificação. Hoje, só pode participar da saidinha quem não cometeu crimes hediondos, ou seja, quem não matou, não sequestrou. Se a lei for aprovada, também não vai ter direito quem tenha cometido crimes com violência ou grave ameaça. Por exemplo, assalto à mão armada. Apontou uma arma para alguém, já é um crime que não dá mais direito à saidinha temporária. E tem uma outra mudança também que é sobre a progressão do regime, quando o preso sai do regime fechado e vai para o regime semiaberto. Hoje, quando o preso cumpre os prazos mínimos dentro da cadeia e quando ele tem bom comportamento, ele já recebe esse direito meio que automaticamente e vai para o semiaberto. Só que a nova proposta muda isso e ela passa a exigir que todo preso que queira passar para o regime semiaberto ou do semiaberto para o aberto, ele passe por um exame criminológico. O que é isso? É um exame que é feito por psicólogos do sistema prisional que vão avaliar o perfil psicológico desse detento para saber se ele realmente tem condição de progredir de regime, de ganhar um pouco mais de liberdade. O semiaberto ele sai de dia e no caso do aberto ele fica mesmo totalmente fora da cadeia, só é monitorado em algumas condições. Sem ser aprovado pelo psicólogo, ele vai continuar preso no regime fechado ou no regime mais fechado que ele tiver. O preso que estudar fora vai poder continuar saindo, mas também não vai ter aquela folga longa de 7 dias direto. Ele só vai ter o direito de sair no período necessário para ele estudar. Agora, qual que é o próximo passo desse projeto para ele ser aprovado? Então, agora que ele saiu da Comissão de Segurança Pública, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, e lá ela é presidida pelo senador Davi Alcolumbre. O presidente vai escolher um relator e vai colocar o projeto para tramitar lá também. E aí, só depois desse trâmite todo, de ser discutido nas comissões, é que ele vai ser votado dentro da comissão ainda, tá? Só depois que ele passa por essa comissão, aí ele vai para o plenário e vai ser votado por todos os senadores. Se ele for aprovado, ele vai para a sanção da presidência da República. E só depois de sancionado ele vira lei e começa a valer para valer. Mas até lá, ainda tem um bom caminho para percorrer, viu? Nem sei dizer se dá tempo de percorrer esse caminho esse ano ainda. Sabe como é que é? É ano eleitoral. No segundo semestre, a pauta do Congresso praticamente para, né? Porque os deputados e os senadores estão viajando para suas regiões para fazer campanha para prefeito. Então, a não ser que haja assim, um esforço concentrado para aprovar esse projeto, que haja realmente uma intenção do presidente da comissão de pautar logo, e depois do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de pautar a votação no plenário, possivelmente isso só vai ser votado no ano que vem. Os defensores da proposta vão pedir para o Rodrigo Pacheco não deixar o projeto parado, pedir para ele ser votado logo. Se ele concordar e se o Alcolumbre também concordar na CCJ, aí o projeto anda mais rapidamente. Mas se esses dois não tiverem pressa, realmente esse ano não sai. O Ministério Público Federal publicou uma nota dizendo que é contrário a essa mudança porque entende a importância da saidinha no processo de ressocialização dos presos. E diz também que o número de presos que deixam de voltar no prazo certo é muito pequeno na comparação com o tamanho do benefício que seria a saidinha. Menos de 5% deles não voltam ou cometem crimes na rua nesse período que estão sendo soltos. Deixa a sua opinião no comentário aí que eu quero saber o que você pensa a esse respeito. É um assunto polêmico, é um assunto difícil de ser debatido, principalmente para a gente que é leigo, que não é do direito e que não vive a realidade dentro do sistema prisional. Mas, de qualquer maneira, deixa seu comentário aí que eu quero saber o que você pensa a esse respeito.